seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Saúde e Bem-Estar de Rádio Educativa, na companhia de Mónica Moura e de técnico Flávio Tavares. Dia Mundial de Luta contra o Uso Abusivo e Tráfico Ilícito de Droga, todo ano está comemorado a 26 de junho. E esse ano, sob o lema Pessoas em primeiro lugar, não acaba com o estigma e discriminação e não aumenta a prevenção. Para bem falar desse tema, não tem ali no estúdio, ponto focal para questões de controlo de tabaco de CCAD, que é a Comissão de Coordenação do Combate do Álcool e outras drogas. Senhor Celestino Lobo, olá e obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, e ainda agradeço também esse convite e se calhar ainda cumprimento tudo Rádio 20, nesse momento. Celestino, qual que é o propósito do tema desse ano? O tema desse ano é de trazer pessoas no primeiro lugar, para modo de não pensar o todo para que, apesar de esforço de trabalho na sensibilização da sociedade, ainda tem o estigma e preconceito, discriminação a pessoas de toxicodependentes. Então, esse ano, o lema é bastante pertinente. Pessoas em primeiro lugar. É preciso ter um outro olhar para a pessoa de toxicodependente, tendo em conta que é um doente. Mas muitas vezes, pessoas é definir mais por o que está faz. É cometer uma criminalidade, ele é dependente. Ahm, é ter um comportamento violento, ele é violento. Que está jogando a pessoa por detrás, mas está focado sempre na droga. É necessário não pôr a pessoa no centro, é necessário não jogar para a pessoa para modo ele é um doente e é mesmo ser tratado como tal e é mesmo também dado uma atenção especial. E também reforço de prevenção que é fundamental para modo vence desafio de droga na qualquer parte do mundo, não tem que combater prevenção. Nós jovens, nós adolescentes, nós crianças, mas de outras condições, de forma que está criando um ambiente saudável, de modo que esse se torna mais resiliente face a contexto cada vez mais aliciante, pese aderir ao consumo. E CCAD está a fazer o seu trabalho para prevenir, né, o uso abusivo de droga. Exatamente. E CCAD tem estado a criar condições para instituições comunitárias, mas também outras instituições promove saúde e tem uma atitude de prevenção, consciencializa a comunidade e setor público no sentido de malefícios de droga. A nível nacional, hoje em dia tem várias iniciativas que é fomentado para a CCAD no sentido de ter um engajamento não só comunitário, mas um engajamento de todo Cabo Verde nessa matéria de prevenção de consumo de álcool e outras drogas, mas também de ter um outro olhar lá na onde que o consumo já entra na fase de dependência. E em relação ao tráfico ilícito de drogas, no SEBI também, a autoridade de Cabo Verde está a fazer o seu trabalho, né? Exato. Qual é que é a atenção que a CCAD e outras instituições estão a dar em relação ao tráfico ilícito de droga? Exatamente. Em relação ao tráfico ilícito de droga, CCAD, é claro que tem essa preocupação, mas que está mais diretamente ligado a isso é mesmo Polícia Judiciária, não tem investigação criminal, que está combate a tráfico ilícito. Aliás, se não tem estado a reparar na comunicação social, sempre não tem estado a ouvir notícia de apreensão de grandes quantidades, sobretudo de cocaína, mas também de paginha ali no nosso território, que Cabo Verde sendo uma ilha no meio do Atlântico, então é vulnerável ao tráfico internacional. A própria localização, né, geográfica acaba para tem uma localização geográfica estratégico e ao mesmo tempo ele acaba para torna e Cabo Verde frágil para maior e facilita a entrada de droga não só para os outros continentes mas também para o próprio país. Com certeza, é esse facto de não ser ilhas insulares, tem servido para promover Cabo Verde pela positiva, ilhas atlânticas e tudo mais, mas também tem outras fragilidades, que é o tráfico. Para modo de não ter uma vasta zona, e na zona maioria é marítima.
ilhas terra em si é uma ínfima parte. Então tudo que lá é traficantes, o narcotráfico, o tráfico internacional, tá usa a nossa fragilidade, mas em relação a isso também tem parceria com instituições internacionais, com países, no sentido de tornar a zona mais seguro. Para o tráfico de droga, ele é que é um problema de um país, ele é global. Então é necessário esse engajamento. Não tem Estados Unidos, por exemplo, mas também não tem países de NATO que está fazendo parte, que está ajudando nesse controle. Não tem, por exemplo, Brasil também, e tem parcerias no sentido de reforçar nossa polícia, nossa inteligência policial, mas também no sentido também de formações, e mesmo fazer atividade conjunta na águas cabo-verdianas no sentido de ter apreensão. Mas mesmo assim, tem que esse que te escapa e Cabo Verde muitas vezes está acaba a ser um interposto de droga que está a ser comercializado para a Europa e outra parte do mundo e uma parte de que ela sempre fica No na Cabo país. Verde e disponível para consumo. Então desafio também, tem desafio dentro de territórios, que a Polícia Judiciária tem estado a trabalhar também na apreensão de droga a nível local, é que é só na mar, mas sim também aqui ali na ilha, na Celestino, ilhas. ali na Cabo Verde, mesmo com todo o esforço sobre o trabalho de informação, de sensibilização ah, acerca de males que droga tá causa para o nosso organismo, sem consumo é uma realidade e ao mesmo tempo então sabe da ganha terreno na saúde de jovens. Mora que botou hoje, qual é que é a visão que esse destino tem em relação a essa questão? Exato. No tem um contexto global, onde que, infelizmente, o consumo de droga acontece cada vez mais cedo. E Cabo Verde está a fazer parte também. E nenhum país que está, digamos, blindado ou seguro face ao consumo ahm, cada vez mais cedo nas jovens. Tendo em conta que próprias indústrias de drogas, quer de tabaco, quer de cerveja, quer de outras drogas, cada vez mais se arranja formas de trazer produtos velhos como novos, no sentido de manipular a juventude. E drogas está muito associado à diversão, a prazer, e não são uma sociedade cada vez mais consumista, uma sociedade capitalista, com o efeito de globalização e consumo tem tendência também para ser um consumo mais alargado e muitas vezes não te acaba também para sofrer todo esse efeito. De modo que é necessário fazer um trabalho de fundo de educação desde tenra idade, para que jovens, crianças, adolescentes crescem num ambiente favorável, mas também crescem com conhecimentos verídicos, com conhecimentos baseados em evidências científicas, de modo que essa torna mais resiliente face a todo esse contexto global de aliciamento, que é só Cabo Verde, mas todo o país do mundo é afetado por esse consumo que, infelizmente, a tendência para ser cada vez mais sério. Celestino fala-se assim num ponto importante que trabalha fortemente na educação. Não sei bem se essa área tem show projetos que estão a trabalhar em parceria com o Ministério da Educação. Com certeza. Por exemplo, tem uma iniciativa Eu e Outros, que é uma iniciativa que vem de Portugal, que é a CICAD, tem estado a trabalhar em parceria com o CCAD no sentido de formar jovens, mas também no sentido de formações a próprias escolas, aos professores, no sentido de, com base nas ferramentas científicas, ter uma abordagem como pode falar, uma abordagem melhor, no sentido de jovens têm essa tal consciencialização. No sentido de jovens começa a agir mais de acordo com... Antes de jovem agir, é necessário uma reflexão para que escolha ser saudável. Então Exato. esse programa Eu e Outros é no sentido de que jovens têm esse espaço de reflexão
sobre que os diversos males sociais que jovens estão condicionados a esse e têm escolha saudável. Mas também, a partir do momento que é um jovem consciente, minha missão é multiplica Exatamente, até porque que essa eu e o outro informação, exatamente, acaba para pensar na ele, mas também no outro, na proteção não só da pessoa, mas também do colega. exatamente. Para morrer, o problema de droga é que afeta somente quem que está consome. O problema é a partir do momento que não tem nem pessoas que estão consumir droga, tudo comunidade é afetado para aquele consumo. Então é necessário, sim, que jovens tenham esclarecimentos, tenham informações, mas usem essa informação. Isso é mais importante. Nós até vivemos numa sociedade de informação. Há muita informação. E há muita desinformações Desinformação ao também. mesmo tempo. Então é necessário de não fazer um filtro. E esse programa tem essa missão de jovens ser crítico em relação a toda a informação que está consome, no sentido de saber qual que realmente pode ser uma informação bom para ele, que Uhum. pode, a partir dele, pode fazer escolhas Exato. saudáveis, mas também outras informações que muitas vezes é baseado na mitos, é baseado em inverdades, que pode acabar para influenciar jovens a ter atitudes e comportamentos que pode comprometer esse desenvolvimento integrado. Então, Ele também sabe falar não horas que é preciso. com certeza, é necessário trabalhar jovens, trabalhar competências pessoais. Para modo de escolhas que não te faz te dita no sucesso ou no insucesso. Então é necessário, sim, para modo de, infelizmente, tem pessoas que é menos manipulável, mas tem pessoas que facilmente pode ser manipulado. Então também tem essa vontade e tem esse empenho no sentido de trabalhar pessoas a desenvolver essa competência. Como todo ser humano, independentemente dessas fragilidades, pode desenvolver e ser um ser humano mais autônomo, mais dono e senhor de si. Então há toda essa preocupação no sentido de não trabalhar para que não tenham crianças, adolescentes, jovens, adultos autônomos, sóbrios, dono e senhor de seu próprio destino. Há essa preocupação. E não está trabalhando nesse sentido. Celestino, e qual é que é o papel de família? Família tem um papel fundamental. Para modo de consumo de droga, infelizmente, às vezes começa dentro de casa. Então, o papel de família ali é importante naquele sentido. Família tem que ser modelo. É necessário que família seja modelo. Que é modelo no sentido de fazer sermão, mas modelo no sentido de ser exemplo. Para positivo. Nunca tem que falar, minha filho, faz isso ou faz aquilo. Aquele que minta faz e deve refletir, deve ser uma referência para minha filho. Então é importante que a família tenha essa consciência, para a maior família te influencia teu caráter, te influencia teu se filho, quer pela positiva, quer pela negativa. Então é necessário esse trabalho logo dentro de casa. Por exemplo, uma família tem que dialogar. Mas é que um diálogo abusivo, é que um diálogo violento. É um diálogo onde que pai te diz no mesmo patamar que filho, mas é do ser humano que sei lá, tem que ter respeito para o companheiro. É claro que pai tem outras responsabilidades, sem dúvida, mas tem momento que tem que dizer no mesmo patamar que o filho, para onde ele como pessoa também, portador de seus direitos, que ainda pode relaciona com ele de forma abusiva. Ele tem sentimentos. E tem escolhas que pode querer fazer. É claro que mim, enquanto progenitor, deve influenciar sempre pela positiva, se onde ele num caminho Mariado deve intervém, mas sempre com respeito, com diálogo, para modo senão não se te cria um ambiente dentro de casa que é propício. Exato. E dentro de casa te torna um fator de risco para o filho vai consumir na rua. Olha que um filho que se te sente bem dentro de sua casa, tendência para sair para a rua. E horas que sair para a rua, nem sempre que está um ambiente acolhedor no sentido de instruir. E é necessário que enquanto pais, enquanto Encarregados de encarregados de educação. educação, mas também enquanto Estados, como não se tem famílias que infelizmente que têm condições. Também é necessário esse esforço de Estado no sentido de lá onde que a família tem problemas,
Estado para Para ser preencher a lacuna. aquele mão para ampara, para ser um suporte, no sentido de criar melhores condições para que crianças e adolescentes cresçam num ambiente saudável. É claro que o Estado tem a fazer, mas é necessário reforçar esse trabalho, no sentido de amparar que as famílias mais necessitadas, com menos condições, no sentido de apoiar-se. Mas é preciso também responsabilização social, que ela é fundamental. Para não tem pais que, infelizmente, que até cumpre esse papel de pai. Ok, participa na vinda daquela criança ao mundo, mas acabou-se. É preciso, no job também, esse lado, de responsabilizar pais, não só financeiramente, mas e também responsabilizar pais para cuidado, para o dinheiro que tem. Transmissão de valores. Cuidado, atenção, transmissão de valores. Lá onde que pai pode ter algum problema, é necessário também reabilitar esse pai, por exemplo, se é um toxicodependente, se é uma pessoa que tem outras lacunas a nível educacional, é necessário que o Estado ampara, ajuda, mas trabalha sempre na perspectiva de criar pessoa, de criar autonomia na pessoa, para que pessoas ser responsável enquanto progenitor, enquanto um indivíduo que está a fazer parte de uma comunidade, não naquela perspectiva de assistencialismo. Celestino, ali na Cabo Verde, qual é que é a droga que está a ser mais consumido? Droga mais consumido é álcool. É álcool, não tem cerveja, por exemplo, é bebida alcoólica mais consumido, mas não tem consumo de aguardente, não tem consumo de outros licores, punches, não tem tchau bebidas que gosta ali se está a fazer, tchau drinks que se está a fazer, e muitas vezes está a fazer de forma atrativa, está misturado com frutas e tudo mais. É necessário que não haja álcool como um produto tóxico. E muitas vezes não estou álcool como algo bom, como algo que te diverte, como algo, um elemento que te ajuda na socialização. Mas é preciso não refletir sobre a dimensão tóxica Os perigos, né? do álcool, Uhum. que é um produto nocivo que não tem introduzido no nosso organismo e que pode trazer no seu consequências. E onde quer dizer dependência. E a dependência, a partir do momento que o indivíduo torna dependente, aí já é complicado. Para modo todo esse esforço, todo esse energia é canalizado para o consumo. Que tem escola, que tem família, que tem trabalho, que tem educação de filho, que tem ele mesmo. Uma pessoa te deixa de cuidar de ele mesmo e o consumo te torna-se prioridade. Grande a morte e vida te torna o consumo. Então é necessário que não trabalhe no sentido de não educa para autonomia sem álcool. Nunca te fala para que bebe. Dá-se que é responsável. Quem que te consegue beber responsavelmente, que te Com consegue beber moderação. socialmente, com moderação. Mas, mesmo naquele caso, lá no te alerta, ele é um produto tóxico. E quanto mais pessoas começam a consumir mais cedo, essa é muito mais propenso a desenvolver a dependência. Então é necessário não fazer toda essa reflexão. E não pensa, qual que é ganhos que álcool te traz para a minha vida? Para já é um custo econômico. Cada consumo que me fazem tem que pagar para um consumo. Mas e custo com saúde? E não só fala de álcool, que a acessibilidade ainda é mais rápido, a nível de custos também é mais barato. Falando já de drogas, não tem drogas mais pesadas, que te exige botar mais dinheiro e ao mesmo tempo te exige também da pessoa fazer trabalhos que às vezes já te acaba por pôr esse próprio valores, né? De lado, para poder conseguir adquirir aquela droga para consumo. Relativamente a consumo de drogas em si, álcool também é uma droga, não te relativiza um pouco. É aquilo que te faz mais mal. Sinceramente, nunca sabe aquilo que te faz mais mal. Vamos aqui no Benjobi, o impacto do álcool na vida do indivíduo, mesmo na Cabo Verde, por exemplo, é um impacto enorme. E álcool tem estado
tá desestrutura, tá desestabiliza a família, não tem estado, tá tem grandes perdas. Pessoas estão morrem precocemente, pessoas estão desenvolvem todo tipos de doença precocemente. Então, nunca tá bem fala naquilo que tá fazendo mais mal. Não tá fala sim na esse, mas numa perspectiva não de diferenças, mas de job, o mal que está a fazer. Tudo está a fazer mal. Cannabis está a fazer mal, cocaína está a fazer mal, álcool está a fazer mal. Então é preciso, nunca job, por exemplo, tem aquele pessoas que costuma a falar de droga mais leve e de droga Mais pesado. mais pesada. Uhum. Mas isso tudo é relativo. Para mim, um, efeito devastador de substâncias psicoativas, quer álcool, quer outras drogas, na vida da pessoa. É que até medo. Enfim, É. então, se calhar, nunca te fala naquilo que te faz mais mal. Não te fala sim, na drogas, na plural, tudo tem efeito negativo, nefasto na vida da pessoa. A questão é, educa pessoas. No sentido de pessoas saber claramente, vai consumindo álcool ou outras drogas, mas uma substância psicoativa não pode desenvolver dependência. É claro que, por exemplo, tratando-se de cocaína, tratando-se de pedra, ele é um droga que, ó, que vou consumir, buta fica buta cheio de vontade de consumir mais rapidamente. Então, a partir daí, a pessoa sim pode tornar violento, mas álcool também te torna pessoas violentas. Álcool também te torna pessoas agressivas. Álcool também te põe pessoas, rouba ou assalta pessoas para consumir. Então é preciso relativizar um pouco isso. Celestino, não sabe, mas foi uma prova viva de superação e de vitória. Horas que não te fala de droga. Contar uma história, como é que foi contacto com o mundo de droga? Exato. Entra no consumo. Aliás, meu primeiro contacto com álcool foi 14 anos, mistura vinho com sumo, ou sumo com vinho, dá na mesma, né? Então, mas minha consumo mesmo bem começa a grave a partir de 17, 18 anos. E eu estava na escola. Exatamente, sabe, na escola na altura, mas bem deixa liceu, no nono ano de escolaridade, antigo quinto ano, terceiro ano, curso geral, deixa liceu, me trabalho na obra, mas com 19 anos já me era dependente de álcool. E álcool foi em casa? Ah, Primeiro contacto foi em festa, em casa, e mistura sumo com vinho, se me falar. Mas já a partir dos 17 e 18 anos, na próprio círculo de amizade, também começa a fumar padinha naquela altura lá, álcool sempre está presente. E depois, no seio do interior, não vem para a praia, não fica morado irmãos com irmãos, com primos, nunca tinha pai por perto, nem mãe, então não fica meio desprotegido, mas com mais liberdade, digamos assim, e aí escolhas começam a ser escolhas erradas. E com 19 anos me era dependente de álcool. e Celestino Flama, o primeiro contacto foi em casa, mas depois o Bata tem também influência de amigos, né? Com certeza, com certeza. Mas em relação à minha história de consumo, tem algo que sempre ainda falo, ainda várias entrevistas sobre minha histórico de consumo. E foi uma escolha de meu. Apesar de me era uma pessoa inseguro, me era uma pessoa tímido, um hoje na álcool como um aliado para me tornar uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais corajosa, digamos assim, para enfrentar certos momentos. Mas foi uma escolha de meu. Apesar de que as carências lá a nível de autoconhecimento, a nível da personalidade, e foi uma escolha de meu. Porque teve pessoas que provavelmente tinham a mesma características e psicológicas que mim, mas que enveredaram para aquele caminho lá, e mim envereda. Então, é claro que não teve influência, sim, de amigo, de contexto, álcool, outras drogas, estava lá disponível nem assim por amizade, mas foi uma escolha minha.
E Celestino, quando que você sente mas realmente você precisava de ajuda. Para Mário começa o primeiro contacto com 14 anos, 19 anos, já você consumia outras drogas para além de álcool. Quando que o Celestino sente, mas você precisava mesmo de apoio. Foi muito difícil para nós não consumo, apesar de enchinte algum, não começa a enchinte perda de controle, mas é engraçado para nós, não começa a desenvolver tipo de uma ideologia autojustificadora, ou seja, não tinha resposta para tudo coisa, não te justificava a minha situação, apesar de cada vez não se sentia te degradava, mas não tinha argumentos para justificar a minha condição. Então, com 25 anos, vá para a tenda, pela primeira vez, vá fazer um tratamento de 9 meses. Não saio de tenda, não prende coisas na tenda. Lê Bíblia, consulta Bíblia, canta louvores. Começa a aprender um pouco de meditação, de espiritualidade. Então, aquilo ajuda um bocado. Ajuda um bocado, teve 3 anos sóbrio. Mas depois daqueles 3 anos, torna a volta a consumo. Mas, no fundo, nunca te identificava como um toxicodependente. Nunca te Mas o que sentia levou a tornar, um toxicodependente. a Tá, tornar usa a droga? me torna usa para modo de nunca aceita minha condição de dependente. Não negava aquela minha condição. Se mesmo fala, não te justificava tudo coisa. Então, acha-me assim, tomava uma cerveja novamente, Não mas te tá, conseguia controlar. com certeza. Mas não toma aquela cerveja, convencido, mas não consigo controlar. Nunca consigo. Nunca consigo. Depois, me torna a batenda, me tive 6 meses lá, em 2003. 6 meses, não sei. Me reto boca fumo. Reto boca fumo. A partir daí foi complicado para mim. Começo a consumir pedra. E consumo de pedra teve efeito, digamos, mais devastador na minha vida. Para mim, nem é caso particular. E começa a abrir mão de tudo minhas pertences. Bem de cama, bem de colchão, bem de tudo, roupas, sapato, Ou conseguir consumir? para consumir. E teve momentos, teve 2 anos, praticamente, a viver na rua. 2 anos, praticamente, a viver na rua, com alguns períodos curtos de abstinência, mas cerca de 2 anos não vive na rua. E nem a pior fase de consumo teve dentro de obra, enrolado no saco de plástico, de palaro de palmarejo. Minha rotina era manchar cedo pela manhã, sair para beira de obras, às vezes furta material na obra, vende, às vezes também apanha aqueles pedaços de pó que está sair de obra, mete no saco, leva aquelas pessoas que te vende comida, Como lenha, como né? lenha, Aham, exatamente. sim. Então, aquela que era a minha rotina. Teve quase que 2 anos naquela brincadeira. Às vezes ainda estava descalço, sujo, vários dias que toma banho, dormi na boca de fumo várias vezes. 5, 6, 7, às vezes 8 alguém deitado no colchãozinho, tipo engarnelado. Meu amigo tem engarnelado antigamente na casa, para quem que é do interior sei dizer quem se fala. Então foi um momento difícil, Difícil. difícil mesmo. E boa família, os amigos. Todo esse momento, se destino sente essas presenças, esses apoio. Enchente sim, minhas irmãos, por exemplo, já teve momentos que eu estava a procurar em mim na boca de fumo, mas sempre tinha uma pessoa que avisava a mim, ou então estou já há 10 anos e hoje não te esquivava, não te escondia. Mas, na verdade, chega um momento que não desiste. Acha-me mas já nunca te conseguia mais Recuperar. minhas sonhos saem cada vez mais distantes. Então te consumia para esquecer a realidade. Na altura tinha 3 filhos e te consumi para esquecer. Para esquecer, para que pensa em minhas filhos, para que pensa na minha mãe, para que pensa em minhas irmãos que te sofrem, para que pensa em mim. Para me sentir bem feliz. Então tinha um sentimento de infelicidade profunda, angústia dentro de mim. E em busca na droga, que ele Refúgio. tal cura para que essa angústia que ainda sentia. Só que, ao quem estava sobre efeito, não sentia ele menos. Mas,
depois de cada noite de consumo, aqui, sério para mim, ainda chega, ainda sinto que as dor vivo dentro de mim, sentimento vivo dentro de mim. E, e lá, plano era arquitetado, mó que se faz, para mais um dose. Então foi sim, mata de grada, até que chega numa fase crítico, bastante crítico. E quando que sente que é luz de salvação para Celestino? Luz de salvação sendo dentro do centro de tratamento, mas antes, tem um episódio que acontece comigo em 2006 naquele pizzeria, é um lugar onde ainda roubava sempre para consumir. Então aquele dia, não estava por acaso, não estava a passar pela, não foi surpreendido. Não foi surpreendido para dono de casa com mais 12 pessoas, esse pegão, esse amarão. Eles levam para um espaço, eles põem lume na mão, na pé, soltam com arame, deixam lá na boca de porco, aqueles porcos grandes dentro daquela casa. Então, não passa lá cerca de quase 3 dias. No Depois, mesmo lugar? no mesmo lugar, amarrado. Mas mesmo quem sabe desmarrar, nunca conseguia andar, para uma de solas, tinha pensado tudo cozinhado. Tinha cotovelo cozinhado. Então, estava num estado mesmo crítico, nunca conseguia locomover. Depois de lá, eles vão apanhar, deixam meio de beira na lixeira. E foi de lá que acha resgatado para o hospital. Teve 3 meses internado no cuidados intensivos. E foi nesse acidente que bocava para perder? Perdi 12 dedos, sim. De 5 de mão, 7 de pé. Então, foi lá que, depois de 3 meses internado, que me para a granja. Mas ainda de me ir para a cama do hospital. Teve momentos que não saí de lá. Me vai a táxi, me vai a fé, me vai consumir droga. Para Foi mostrar mais forte do que igual. completamente angustiado. Para minha problema, minha frustração aumenta. Para por além de minha condição física, por além de espiritualmente estava fragilizado, amputado 12 dedos. Que é uma marca quem fica com ele. Então, aquele marca ali, na altura, até doeu-me imenso. Então, não fazia plano. Ok, ó quem sai de riba de cama do hospital, sem fica nas ruas de Platão, nas esquinas de Platão, também me diga, pão, consumiu a droga e que morre. Aquela que era minha plano. Mas não. Depois que termina que em dado alta, 6 meses depois, meu irmão convidou sem querer vinha baba para a granja de São Filipe. Não foi assim, mas que ele sim quer dizer, nunca tinha muitas opções. Não foi assim. Ok, bem. Mas foi lá dentro que me tive despertar espiritual. Se me perguntar a mim se era de mim para mim, para baba, nunca sei sim, tá baba. Não sai decidido a consumir. Então a família sempre esteve como suporte. E amigos também, que cada consome. Sempre estive como suporte. Mas a mim corre desse, fugi desse. Para mal de... Não te sinto vergonha de mim. E a hora que não se passar na rua, que não há alguém que conhece, ele tenta se esquiva a mim. Para mal, aquele ódio daquela pessoa riba de mim, é uma seta. Está frio. Está frio, está xingue, está frio. Para mal, para mal de... Nunca te aceitava a minha condição. Então já para mim, não. Não tinha condições para ser para outro alguém. Por exemplo, na minha juventude, jogar bola, na seleção de liceu, não tinha sonhos de ser um grande futebolista. E não tinha condições para tal. Só que tudo mora na praia. Para modo de escolhas que fez. Então, mesmo a nível acadêmico, a nível escolar, com dificuldade, mas não sinto mais que estudar, mas não conseguia aprender, não conseguia baba, não conseguia formar, mas tudo frustrado. Então, imagina, por exemplo, horas que está na Ruantana, que hoje com um colega que não foi de liceu, que hoje está professor, ou então que hoje está diretor de um serviço, ou que hoje são qualquer coisa. Ou então mesmo que está com nenhuma formação, mas que tem se vida organizado. Se hoje o riba de mim era um sete, não está correndo daquela. Então tinha vergonha de mim. Celestino, vou falar de um irmão, ou de vos irmãos, durante toda essa trajetória ali,
Como é que isso foi para bom? Minhas irmãos, minha mãe também. E minha pai. Isso foi um grande suporte. Quer irmãos ali, quer fora. Então, tem irmãs. Tem 3 irmãs viajar, mas mesmo viajar, eu estive presente. Esse foi um enorme suporte. Não acredita, mas assim se ali hoje para memórias. Minha mãe, a oração de minha mãe, oração de minhas irmãs, apoio também de incondicional de minhas irmãos. E tem um irmão que morre com 46 anos. Ele usava álcool. Álcool esteve na origem de sua morte. Ele procurando na boca de fumo, ele luta com o. Então, no início da recuperação, eu senti um pouco frustrado. Tipo, não recupera, e canto que recupera, não está se não roubava. Ou quem estava a ser casa, sabe, não sei primeiro andar. De longe, então ele está sorri. E cima que fica mais feliz com a minha recuperação do que próprio mim. Mas minhas irmãos, minha mãe, isso foi Isso foi duro para minha Celestino. âncora. E graças a isso. E as escolhas também que me fazem depois, não sabia. Celestino, o que você caracteriza boa pessoa hoje? Celestino hoje é um ser humano consciente de ele. Consciente de valores que tem. Um ser humano humilde e dedicado também para causas sociais, para modo de não trabalha incansavelmente e para essa causa. É presidente de uma associação, Coalizão Comunitária Antidrogas de Ponta d'Água. Ainda trabalha na Granja de São Filipe também, é meu terapeuta ocupacional. Está a fazer grupos de terapia, aconselhamentos. Está a fazer grupo também de autoajuda e aconselhamento no Centro de Saúde de Ponta d'Água. E mais recentemente destacado para o Ministério de Saúde como ponto focal, técnico ponto focal a tabaco, que é um grande desafio para mim, mas não acredito com humildade e com boa vontade, mas não consigo fazer um trabalho satisfatório. Se Cristina é que ela é uma pessoa disponível para servir, para morar, não acredita, mas nunca pode guarda para nós, aquele que nos dá, não deve dar de volta, não dar o tchau, não dar o mão, não dar atenção, não dar ouvido, não dar o tempo. E hoje a gente tenta, sempre que me puder, um meio que tem um filho no consumo, que chamam, qualquer hora não está disponível para atendê-lo, para dar um suporte. Um jovem que está na recuperação, que me se ajuda também, que me se conversa. Dá-te a minha presença é fundamental dentro de grupos terapêuticos, onde a fazer questão de continuar a fazê-lo, mesmo com outras responsabilidades. A mão de minha vida hoje tem uma missão, é retribuir aquele que recebe. E hoje aqui me é uma pessoa que se sabe perder, que sabe que é desistir. Então, para quem quer conhecer a história, mas para mim é grande um alguém sair lá de fundo de poço. Bem, toma conta, toma rédea de sua vida. Para mim que ele é grande. Então, aquele grandeza lá, alguém que dá ele, de graça. E hoje não te crê, contribui para outras pessoas também. Que está lá para mas acima de tudo, para jovens que fazem escolhas que me fazem. Não fazem escolher área, teve graves consequências comigo. Não podia estar ali para contar a história. Se meu irmão que está, se me dezenas e dezenas de pessoas que encontram que não cruzam no caminho de consumo que está, para modo infelizmente, esse perdas viram no consumo de álcool e drogas e outras drogas. Não está trabalha para aquilo lá e não está fazendo com paixão, com sentido de causa, com missão, não está lá. Celestino, nosso tempo já está a terminar. Qual é que é a mensagem que Celestino te deixa para todas as pessoas que você está ouvindo, que você está acompanhando, principalmente para a nossa juventude? Não gostava de falar para todo alguém que se está ouvindo, mas essa questão de álcool e droga e outras drogas
ele é uma questão que não deve... Cada alguém pode fazer algo. Cada alguém pode fazer algo. Não quero discriminar pessoas que não odem a cena consumo. Como pessoa que cena consumo, ele já está condenado já. O facto de ser dependente já está condenado. Para morrer, está condenado, não é que se está condenado, é preciso pessoas entenderem. Condenado para morrer, quer dizer, já tem uma doença desenvolvida. Não tem mais apoio, é mais mão. É que é mais uma condenação. É mais mão que pode sair lá. É importante jovens refletir sobre a escolha que ele fez. Hoje em dia, cada vez mais, lá atrás, não tem indústrias de tabaco, não tem indústrias de álcool, de outros tipos de droga, cannabis, uso de cannabis criativo e tudo mais. Alicia jovens ao consumo. Por exemplo, lazer hoje se é associado ao consumo de drogas, xixa e tudo mais. Então é preciso jovens buscam alternativas saudáveis a tudo isso. Ok, todo mundo só está surfa na mesma onda. Para que mim tem que surfa naquela onda lá? Sim, tem consequências que pode ser desagradável. Para que tem que fazer aquilo? Então, tudo que está dado, tudo que está aliciado a ele, para que tem que responder? Esta lógica capitalista do consumismo. Por quê? Tem que aderir. Nunca pode ser diferente. Felicidade só naquela que está. Autorrealização só naquela que está. Pais encarregar a educação, tinham atenção para essas crianças. Eles tentam ser exemplo, mas que com sermões, mas com atitudes, com comportamento. Amor é aquela que a criança está copiando nas pessoas. E de modo geral, todas as instituições a nível social, cada um tem seu papel que deve fazer. Não deve ter um outro olhar sobre toxicodependência. Amor, muitas vezes é pessoas que a própria sociedade teve alguma negligência com isso. Ele se transforma num dependente e depois ele é condenado novamente. Que é isso? Mesmo também para, não sei se é uma mensagem, mas para profissionais de saúde. Não sei se tem excelentes profissionais de saúde, mas também tem profissionais de saúde que mestre alguma reciclagem, que mestre eleva essa forma de acolhimento. Ou que chega uma pessoa a ser frente, é um ser humano que, sei lá, que tem um problema, tem mestre acolhimento. É necessário que aquele profissional de saúde tenha capacidade de criar um vínculo terapêutico com aquela pessoa, respeitando aquela pessoa. E, enfim, acho que nosso estudo não pode contribuir. Até para a classe jornalista, parabéns para o nosso trabalho. Nós corre atrás, nós estuda também, nós investiga, nós pesquisa sobre as áreas, para falar sobre as áreas, é necessário também isso. E nós temos um grande poder de persuadir a sociedade, de educar a sociedade. Então, essa missão ali está na nossa mão, nós fazer de melhor forma possível. E de certeza que junto nós construir esse país e nós contribuir para menos estigma, para menos discriminação, para mais prevenção. E tudo que ela é juntado está dando uma sociedade mais saudável, que no futuro não crê. E para não pôr pessoas no primeiro lugar. Pois é. Celestino, obrigado pela disponibilidade de estar ali conosco no programa Saúde e Bem-Estar para falarmos sobre essa questão que é importante, que tem estado a levar vidas de pessoas e para deixar também conselhos de ter escolhas mais saudáveis e mais assertivas. Me te agradeço, foi um prazer. Já não termina a nossa conversa com o Celestino Lobo, ele que está falando um bocadinho sobre questões de droga. Nosso encontro fica marcado de uma semana. Até lá, cuide-se!